Vamos lá, então, nós estamos prosseguindo aqui no nosso estudo do livro A Gênese, e estamos no capítulo 2, no item 20, a providência. Nós vamos começar hoje a providência. Lembrando que quem quiser participar do nosso estudo, aqui nos comentários do vídeo, nós temos os links ali para você poder participar do grupo do WhatsApp, que é onde a gente informa, né, sobre os nossos encontros todos os dias, das 10 às 11. E ali também tem o link da sala, aqui da sala onde a gente está reunido para poder fazer esse estudo, tá? Todos são bem-vindos. Quem quiser participar é só clicar no link ali e entrar. Vamos lá. Vou iniciar ali, então, as leituras e os comentários, tá? A providência. A providência é uma solicitude de Deus para com suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside. Mesmo as coisas mais insignificantes, é nisso que consiste a ação providencial. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, intrometer-se em pormenores sem importância, preocupar-se com os menores atos da nossa vida e com os mais íntimos pensamentos de cada indivíduo? Tal a interrogação que o incrédulo dirige a si mesmo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode aceitar, quanto à sua ação, que ele se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que seja preciso a intervenção incessante da providência. Algum comentário? Aí ele só dá uma pincelada inicial para a gente começar a entender como que ele vai abrir essa explicação sobre Deus e a providência, né? Mas é só uma primeira pincelada. Sim. Então, ele está apenas virando a contracapa do livro, né? Sim. A primeira página do livro. Mas já dá uma boa direção, né? Porque, de novo, nós vamos ter que fazer aquele exercício de pensar num Deus num formato completamente diferente daquele que está todo mundo acostumado, né? Ele já dá uma pincelada e aponta a direção na qual ele vai seguir aqui em relação à providência, né? Que é a presença, que é a atuação de Deus em relação do Criador, em relação à criatura, em relação a todas as criações, né? Então ele diz assim, né? Só se pode aceitar, quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que o universo funcione de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades. Ou seja, essas leis, elas funcionam desde sempre, são parte da criação divina, tudo está inserido nessas leis, em tudo elas se aplicam, né? Não existe exceções às leis divinas, né? Porque é mais ou menos o entendimento do seguinte: se ele, eu não estou aqui questionando o que Deus pode ou não pode fazer, né? Entendam isso, mas se ele precisa parar alguma coisa, eu preciso parar para ir lá cuidar de uma coisa do Ricardo, porque eu preciso interferir numa coisa do Ricardo e ajustar uma coisa para o Ricardo. Significa que ele não foi perfeito naquilo que ele programou para mim, ele não foi perfeito naquilo que está estabelecido para mim. E ele não sendo perfeito em tudo que está planejado, em tudo que está feito, ele não seria Deus, porque, conforme a nossa aula anterior, eu preciso identificar e caracterizar Deus como uma das suas atribuições é a perfeição. Ele fala assim, a perfeição infinita, né? É uma das características dele. Então, ele é perfeito. E aí, ele tendo que vir aqui se meter, né, para ajustar alguma coisa, isso mostra uma fragilidade, e isso mostra que ele
falhou, né? De alguma forma ele falhou. Ele vai ter que corrigir uma coisa que ele fez mal feita, né? Então, é nesse sentido que ele fala que, olha, as leis estão aí e são elas que vão reger todas as coisas. Bem-vindo, Leandro. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só com muita dificuldade os homens podem compreender que Deus seja infinito, visto que, sendo eles mesmos limitados e circunscritos, imaginam também que Deus seja circunscrito e limitado, figurando a imagem e semelhança deles. Os quadros em que vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, ele é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Como suas faculdades e percepções são limitadas, não compreendem que Deus possa ou se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Bom dia, Moacir. Seja bem-vindo. Então, assim, ó, o que ele está dizendo... Bom dia. O que ele está dizendo agora para nós é que nós acabamos limitando porque a gente tem essa crença e a gente coloca esse Deus, né, nessa condição humanizada, e aí nós estabelecemos limites para ele, né? Quando nós olhamos para um Deus fora desse formato humano, e aí, como ele diz ali em cima, como as leis que regem todas as coisas, né? E aí nós vamos conseguir entender Deus presente na gravidade de um objeto que cai, porque ali está a força da natureza e ali está todas as leis que regem o universo, né? Então você vai começar a perceber quando fala assim, nenhuma folha não cai de uma árvore se Deus assim não permitir. É porque realmente essa providência dele permeia todas as coisas, né? Está presente em todas as coisas. Não como um Deus humano que vai lá, sobe na árvore, destaca uma folha e joga a folha para a folha cair, porque isso seria impossível, né? A gente imaginar essa figura Deus fazendo todas as coisas, né? Nessa figura humana seria impossível isso acontecer. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximada, mediante comparações necessárias. Oi. Está tendo um eco muito forte, viu? Tem alguém com o microfone ligado ou não? Está todo mundo ligado? Melhorou aí ou não? Estão conseguindo me ouvir normal? Melhorou. Só um minutinho. Vamos lá. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximada. Continua. Ele piorou, cara. Ele dá um eco muito forte ali. Aí, ó. Melhor ou não? Parece que tá melhor. Fala alguma coisinha, vamos ver. Tá melhor agora? Tá. Deixa eu só fazer uma
Estão conseguindo me ouvir normal agora? Agora tá bem bom, tá certinho. As falhas técnicas aqui, né, que vão acontecendo. Então vamos lá, prosseguindo. Vou retomar ali o 22, tá? Impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximada, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastil para penetrar todos os corpos. Sendo ininteligente, esse fluido atua mecanicamente, tão só por meio das forças materiais. Se, porém, o imaginarmos dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade própria e liberdade. Verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispiritual dão-nos disso uma ideia. Ele não é inteligente por si mesmo, porque é matéria, mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções que o espírito, do espírito. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo ele que o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele faz coro com o fluido, dando a entender que são uma coisa só, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Seja ou não assim no que respeita ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente ou por intermédio de um fluido, representamo-lo para facilitar a nossa compreensão, sob a forma concreta de um fluido inteligente preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que o suponhamos, que de algum modo não esteja saturado dele. Achamo-nos, assim, constantemente em presença da divindade. Não lhe podemos subtrair ao olhar nenhuma das nossas ações. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo as palavras de Cristo. Para entender a sua solicitude, para estender a sua solicitude a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Para que nossas preces sejam ouvidas, não precisamos transpor o espaço nem serem ditas com voz retumbante, porque estando Deus continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino,
que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Longe de nós, o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação, mas capaz de dar uma ideia mais exata do que os quadros que o representam sobre a figura humana. Tem por objetivo tornar compreensível a possibilidade que tem Deus de estar em toda parte e se ocupar com todas as coisas. Temos constantemente sobre as vistas um exemplo que nos permite fazer a ideia de maneira pela qual talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas dos nossos seres e, por conseguinte, do modo porque lhes chegam as mais sutis impressões de nossa alma. Olhemos esse exemplo de uma instrução transmitida por um espírito a tal respeito. E aí ele vai dar agora o exemplo, né? Algum comentário até aqui ou não? Acho que tem que ler esse trecho para poder fazer o comentário, né? O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como princípio dirigido o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Embora seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, ninguém, contudo, poderá supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. Aliás, é uma pergunta, né? Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente? O espírito as sente todas, distingue, analisa, atribui a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispíritico. Ocorre fenômeno semelhante entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos elementos da criação se... Ô, Ri, tem hora que o som está ficando baixo, viu? Tá melhor agora? Melhorou? Melhorou. Ali no finalzinho ele diz assim, ó, todos os elementos da criação se... Eu não consigo ler. O meu aqui está tudo misturado. Também aqui também está bem embaralhado. O meu também. O último eu achei que era constante. Agora o anterior eu não entendo, não consegui. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele. Ah, perfeito. Como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam da mesma maneira, num ou outro caso. Um membro se agita, o espírito o sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão a vibrar. O espírito se ressente de todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe tudo o que se passa e atribui a cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo. A todos os mundos e, por fim,
de todas as criações com o Criador. Então, aí a gente vai ter que parar, né, para conversar. Pode falar, meu pai. Não, o meu comentário é rápido, mas como é, ao mesmo tempo, revelador, poético, e eu diria de uma importância capital você entender, né? Porque eu fico pensando, alguém com uma unha encravada e com uma dor de dente, né? E com milhões de pensamentos na cabeça. Tudo isso o espírito tem sob o seu comando. Ao mesmo tempo que nós estamos sentindo a unha encravada e a dor de dente, nós estamos com milhões de pensamentos em atividade em nossa mente. E como é interessante também você perceber qualquer ação do corpo, um mosquitinho que senta no seu corpo, um leve mosquitinho, um pernilongo, você na hora você olha para achar o bichinho ali sentado, que sentou de uma forma muito suave, mas você sentiu, né? Então, como é interessante você pensar que esse domínio do espírito sobre o corpo, imaginando a dimensão infinita de Deus em toda parte, sentindo tudo, percebendo tudo, entendendo tudo. Se na nossa condição tão pequena de compreensão temos um certo domínio sobre o nosso corpo, imagine uma forma infinita que é Deus sobre todas as coisas. É muito lindo isso. Né? E é uma coisa que nós temos que guardar isso até esse, esse trechinho aí, para que a gente saiba explicar em palestras, bate-papos individuais, bate-papos em família, para explicar Deus. Eu acho muito importante uma compreensão como essa, para você, inclusive, entender que Ele está com nós incessantemente. Né? Então, que a gente guarde esse trechinho e que a gente se lembre sempre de poder falar de Deus dessa forma, que Ele está sobre todas as coisas. É isso aí. Mais algum comentário? Sônia, Moacir, Márcia, Leandro? Mais alguém gostaria de comentar? Só retificando, é muito feliz essa colocação do seu Celso, né? A gente no nosso corpo, o domínio do espírito, sente o mosquitinho lá quando dá uma picadinha a gente sente, né? Nós somos, acho que para Deus, como a célula é para a gente, né? A gente está ali envolvido em toda essa grandeza, né? E ele está, nós somos os mosquitinhos e ele está sentindo tudo, né? Perfeito. Eu acho que também muito feliz a orientação desse espírito. Eu até ia ler o nome do espírito aqui, Kinemante, Sociedade de Paris, 1867. É uma explicação realmente muito feliz, muito feliz, porque é o jeito que a gente, dentro da nossa limitação, a gente consegue, de alguma forma, aproximar o nosso entendimento das coisas, né? Imaginar esse Deus como sendo esse fluido, essa energia que permeia todas as coisas, através da sua lei, né? Através de tudo que rege o universo, e que é esse grande espírito, né? Como se ele
como se nós todos fôssemos parte desse grande órgão, né? Desse grande corpo universal, né? E aí, quando ele fala ali da fraternidade, né? Eu fico imaginando, da mesma forma que a gente olha hoje para um corpo humano saudável, né? Pega uma pessoa de uma idade aí que tenha uma qualidade de saúde muito, muito boa, que todas as coisas funcionam perfeitamente, né? Tudo funciona perfeitamente. Existe uma sinergia, uma sincronia, existe uma inteligência no nosso corpo, entre os órgãos, a gente respira sem perceber que está respirando, né? Quantas vezes você respirou hoje? Você já contou? Você controlou isso? Não, você está respirando, né? Você se alimenta e o seu organismo, ele funciona, né? O coração bombeou quantas vezes será? Será que eu tenho que controlar quantas vezes o meu coração bombeou ou não? Será que está faltando sangue na ponta de alguma coisa ou não, né? Um corpo saudável está funcionando de forma espetacular e com uma sincronia perfeita entre todos os órgãos, né? E eu acho que quando ele fala aqui da questão da fraternidade, fazendo uma analogia, ele está dizendo para nós aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Quando nós desenvolvermos esse amor ao próximo e quando nós nos transformarmos numa grande fraternidade, num povo que tenha realmente toda essa união, toda essa sincronia entre a gente, esse equilíbrio entre cada um dos seres, nós seremos como esse corpo humano num estado de perfeição, no estado de saúde, né? Como universo, talvez a gente represente aqui na Terra a unha encravada que o pai falou, né? Ou a dor de dente que o pai falou. Nós somos a parte do corpo que ainda está doente e que precisa de tratamento. Logo, nós estaremos em sintonia. Logo, todos os seres que aqui habitam estarão, dentro da nossa evolução, né? Estarão em harmonia, né? Eu acho que é a palavra. E aí, essa parte do corpo universal estará saudável, né? Vamos lá, prosseguindo. Compreendemos o efeito, o que já é muito. Do efeito, retomamos a causa e julgamos da sua grandeza pela grandeza do efeito. Sua essência íntima, contudo, nos escapa, como a da causa de uma imensidão de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamo-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional negarmos o princípio divino simplesmente? Será então racional negarmos o princípio divino simplesmente porque não o compreendemos? Nada impede que se admita para o princípio da soberana inteligência um centro de ação, um foco principal a irradiar incessantemente, inundando o universo com o seu eflúvio, como o sol o faz com a sua luz. Mas onde está esse foco? É o que ninguém pode dizer. Provavelmente não se acha fixado em determinado ponto, como não o está a sua ação, sendo também provável que percorra constantemente as regiões do espaço ilimitado. Se simplesmente espíritos têm o dom da ubiquidade, em Deus há de ser sem limites essa faculdade. Enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes em que a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, levando-nos a dizer que está em toda parte e em parte alguma. Diante desse
Diante desses problemas insondáveis, a nossa razão deve humilhar-se. Deus existe. Não há como duvidar disso. Por sua própria essência, ele é infinitamente justo e bom. A sua solicitude se estende a tudo. Lê aí para mim, meu pai. Compreendendo. Só o nosso bem, portanto, ele pode querer, razão pela qual devemos confiar nele. Eis o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornados dignos de o compreender. Um simples comentário bem rapidinho. Quando fala aqui do dom da ubiquidade, a gente pode imaginar, por exemplo, Santo Agostinho se apresentando em 30 centros espírita ao mesmo tempo, através da sua capacidade de irradiação. Então, ele estaria transmitindo uma comunicação em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esse é o dom da ubiquidade, né? É isso. Se um espírito ainda tão terreno, por mais que esteja muito elevado em relação à nossa capacidade, né? Mas ainda muito terreno, tem a capacidade de fazer isso, vamos imaginar Deus, né? Vamos aplicar essa mesma regra para Deus, né? A capacidade dele diante de estar presente em todas as coisas. A gente pode também fazer um comparativo com o Sol. É o que ele fala aqui, né? O que eu acho muito importante é que desse trecho do texto, ele fala sobre a nossa necessidade de querer colocar Deus em um lugar central. A gente precisa forçadamente, para que a gente possa entender como tudo que nos cerca parte da gente, a gente se coloca como centro das coisas da nossa vida. Quando a gente imagina as coisas de Deus, a gente fica imaginando que Deus esteja em algum lugar. A gente não consegue conceber Deus não estando em lugar nenhum. E olha como ele fala aqui, né? Enchendo Deus o universo, aqui, ó, enchendo Deus o universo, poder-se-ia ainda admitir, a título de hipótese, que esse foco não precisa transportar-se por se formar em todas as partes em que a soberana vontade julga conveniente que ele se produza, levando-nos a dizer que ele está em toda parte e está em parte alguma. Deus não precisa estar num centro de comando, né? A gente imaginar uma sala de Deus com várias telas de computador e Deus comandando as coisas, apertando os botões, né? Ele não precisa estar num centro de comando. Ele está em toda parte e não está em parte nenhuma, né? Porque ele não está centralizado em um lugar. Ele não está centralizado em um trono onde ele comanda todas as coisas. Ele está inundando todas as coisas. E aí eu queria só fazer uma ressalva, que essa ressalva existe no Livro dos Espíritos, que a gente não confunda isso com o panteísmo, né? Que a gente não confunda isso com o panteísmo. Quando ele está dizendo que Deus está presente em todas as coisas, que ele está presente em nós, que nós estamos presentes nele, nós não podemos confundir, né? A doutrina traz isso para a gente, que nós não somos parte desse Deus, que o panteísmo acredita nisso, né? Que nós somos parte desse Deus e quando nós morremos, nós voltamos a fazer parte desse Deus. Mas como parte desse Deus, eu não poderia ser tão imperfeito. Eu não poderia ter tantas falhas. Porque se eu sou parte de uma perfeição, eu teria que ser perfeito em tudo aquilo que eu faço.
Se eu fosse, e aí ele fala isso, inclusive na aula passada nós falamos, você imaginar um objeto completamente preto com um pinguinho branco, ele já não é completamente preto. Se você imaginar um objeto completamente branco com um pinguinho preto, ele já não é completamente branco, né? Então, para ser infinito naquela característica de perfeição que ele tem, sendo eu parte dele, eu não poderia ser imperfeito, porque senão eu seria a pintinha branca num objeto preto, né? Eu seria a manchinha. E aí Deus já não seria infinito em sua perfeição. Por quê? Porque a parte que equivale ao Ricardo é imperfeita. Então, isso, dentro da doutrina espírita, não é admitido, né? O panteísmo, nós não somos parte desse Deus. Nós somos criaturas. Deus é criador, né? E aí isso se aplica, não vou entrar aqui nessa seara, porque acredito que em algum momento a gente vai falar sobre isso. Isso se aplica a todas as coisas, inclusive a Jesus, que é criatura. Jesus Cristo é criatura, ele não é o próprio Deus, né? Ele é criatura e Deus o Criador. Assim como todos nós somos criaturas e Deus é o Criador. Então, nós não somos parte desse Deus e não voltaremos a fazer parte desse todo, né? Deus permeia e está presente em todas as coisas, inunda todo o universo através desse fluido inteligente, como se fosse esse fluido inteligente, mas vamos nos colocar sempre na condição de espíritos criados por ele, né? Mais algum comentário, gente? Acho que dá para a gente fazer a visão de Deus ainda hoje, né? Estamos com um tempinho aí. Vamos lá, a visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as questões que se formulam todos os dias. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, nem por isso duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento, sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. Apenas a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Será que ela o vê logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por meio delas, ficamos sabendo que a visão de Deus constitui privilégio das almas mais depuradas e que, bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessária para tal efeito. Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição. Uma pessoa que se encontre no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se resolve subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá dissipando cada vez mais e a luz se torna cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto em que o ar esteja perfeitamente límpido, ele contemplará o astro em todo o seu esplendor. Dá-se a mesma coisa com a alma. O envoltório perispíritico, embora nos seja invisível e impalpável, é com relação a ela verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse envoltório
se espiritualiza à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza de plenitude de suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor senão pelos espíritos que o atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Pelo fato de não verem a Deus, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros, visto que, como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que ocorre é que as imperfeições daqueles espíritos são quais vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das manchas morais que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte. Porque Deus está em toda parte. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique em cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Ao abandonar o seu envoltório corpóreo, os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições, razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos, mas, à medida que se depuram, têm dele uma intuição mais clara. Não o veem. Se não o veem, compreendem-no melhor, pois a luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe que respondam a uma pergunta, não é que Deus lhes tenha aparecido ou dirigido a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não é que eles o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como sucede conosco em relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Nenhum homem, portanto, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a algum, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Tal privilégio, aliás, pertenceria exclusivamente a almas de escol, encarnadas em missão e não em expiação. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria resplandecem de ofuscante brilho, pode acontecer que espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. E como quem vê um ministro, é como quem vê um ministro e o torna por seu soberano. Sobre que aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos de vê-lo? Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana ou como um foco resplandecente de luz? A linguagem humana é impotente para descrevê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação que nos possa dar a ideia de tal fato. Somos quais cegos de nascença, a quem procurasse inutilmente fazer que compreendesse o brilho do sol. O nosso vocabulário é limitado às nossas necessidades e ao ciclo de nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização.
a dos povos mais civilizados, é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para os compreender e a nossa vista, fraca demais, ficaria deslumbrada. É a visão de Deus, né? A nossa impossibilidade dessa percepção, né? Nossa impossibilidade de compreensão dessas coisas. Mas aqui existe, acho que, o grande recado para nós, né? Que é a questão moral, né? A questão de que, se essa é a vontade que nos alimenta, se essa é a vontade que nos inspira, a vontade de estar com Deus, de ver Deus, né? De compreender a sua grandiosidade, isso só será possível através da nossa transformação moral, através dessa troca, né, de camadas. A gente, conforme for diminuindo as nossas imperfeições, a gente vai fazendo como aquele exemplo que ele deu de alguém que vai subindo no monte, né? Cada vez mais teremos menos névoa nos nossos olhares, né? E chegará um ponto, num estado de iluminação, né, do nosso espírito, de perfeição moral, em que lá naquela condição nós conseguiremos compreender, talvez ver a Deus, né? Mais algum comentário? Vamos lá, povo, que essa é a última leitura de hoje. Depois nós vamos encerrar. Daí, dada essa limitação, essa pequenez nossa, a dificuldade é onde a gente ainda começa a conceber Deus como um ser, estando numa sala, como foi dito, né? A gente ainda não tem essa capacidade nem de ver e nem de dar essa plenitude de Deus como que ele é. A gente ainda fica dando essas pequenezes que a gente tem ainda, né? De conceber Deus numa forma, num local. Aí a gente ainda não tem essa condição de conceber Deus na sua plenitude, né? De vê-lo mesmo, né? Como ser. Tem que caminhar muito aí, né? Muitos séculos, milênios. Eu ainda via tudo muito diferente, assim, a imagem que eu tinha de Deus, a forma como eu via e entendia era bem diferente do que a gente está estudando. Eu via realmente de uma forma muito mais limitada. É muito importante esse estudo, né, para a gente ampliar os nossos horizontes e a forma como a gente enxerga. Eu diria mais, né, Márcia? Eu diria que a forma como nós estamos tentando entender com o estudo de hoje, nós ainda vamos diminuir ele. Porque nós ainda não estamos em condições de ter essa compreensão, né? A ajuda, para alguns, vai ajudar a explicar um pouco mais, para outros vai ajudar a complicar um pouco mais, né? Mas a gente entender que Deus é muito diferente, né, daquela figura humana. Ele é muito maior, né? Ele não tem uma importância menor por não estar na figura de um senhor barbudo sentado no trono. Muito pelo contrário, né? Ele é muito maior do que isso, né? Ele é esplendoroso, né? Posso só fazer um comentário, assim, linkar com uma coisa nada a ver, mas a gente acaba trazendo para o cotidiano, né? À noite, eu e meu marido, geralmente a gente assiste seriado e a gente está assistindo aquele The Crown, não sei se é assim que fala, mas aí a gente está bem no começo, aí tem a rainha lá, que é ungida, né? Aí você começa a ver e fala, gente, você olha o que fazem com Deus, né? Como que colocam ele. Realmente, o ser humano, ele reduz, ele usa Deus da forma como ele acha que deve usar, então a gente tem que crescer muito mesmo, assim, a todos nós, assim, a humanidade, né, a sociedade, assim, tem que mudar muito, porque realmente a gente diminui muito ele, a figura de Deus, e usa conforme o nosso benefício, né, o que a gente quer tirar com isso, antigamente, nos dias de hoje ainda.
isso aí. Seu Celso, algum comentário? Aquela comparação que foi feita pelo Espírito da convivência, do domínio, do entendimento do Espírito habitando o corpo, e fazendo essa analogia com a convivência sobre todo o universo de Deus, é maravilhosa. Achei fantástico isso, porque pelo menos abre um pouco mais o horizonte, né? A gente imaginar que um simples sentimento é observado, sentido por Deus, isso é muito importante, até para que a gente se corrija, né? Eu me lembro que a gente a todo momento está tentando ser alguém melhor. Isso é muito bom, né? Mas não quer dizer que a gente chegou lá, né? Mas o querer é o combustível. E quando você imagina que Deus está te ajudando nesse propósito, que Ele está te acompanhando em cada pensamento, em cada sentimento, é muito bom. Isso é maravilhoso, né? Só me veio uma passagem de Jesus aqui, né? Naquela multidão. Jesus diz: quem me tocou, né? E a pessoa mete tudo querendo saber, né? Quem me tocou? Ele sentir isso daí. Imagina Deus, os nossos pensamentos. Ricardo, você está sem som. Oi, desculpa. Tem um trecho aqui que eu gostaria de destacar para vocês, que fala sobre essa questão do poder ampliar a visão, né? Através dessa reforma moral, eu me colocar em condições de entender a presença, né, de Deus. E ele diz assim: quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe que respondam a uma pergunta, não é que Deus lhes tenha aparecido ou dirigido a palavra para lhes ordenar ou proibir isto ou aquilo. Não. É que eles os sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como sucede conosco em relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não o vejamos. Então ele está dizendo para nós o seguinte: essa condição de moralidade, de reforma moral, inclusive um dos grandes pontos, dos principais pontos da nossa doutrina, ela é inclusive inspirada por Deus. E assim como aqueles espíritos de alta envergadura que vieram nos orientar e que muitas vezes estão limitados, não porque Deus tenha dito para ele: olha, não conta isso para eles, hein? Não conta isso aí para eles, não. Eles sentem até onde pode ir, até onde eles podem caminhar para nos ensinar, né? Quais os próximos passos. Mas sentem uma limitação até onde devem e aonde não devem avançar. E aí não existe essa presença de Deus dizendo: olha, não conte isso. Mas eles sentem isso da mesma forma que nós sentimos a presença e a influência dos espíritos em nós. Só que, da mesma forma, nós temos já hoje a capacidade e condições de nos elevando através da nossa reforma íntima, através da nossa dedicação nessa transformação moral, através das nossas preces, a nossa oração, ela é extremamente importante, porque a nossa oração, ela é o que nos liga a Deus. Ela é o que nos coloca em conexão, na possibilidade de uma conexão
com essa energia divina, né? E que estabelece essa relação íntima com Deus. Então, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos debruçamos sobre a questão de moralidade nossa, nessa reforma íntima que nós devemos fazer, mais nós vamos transformando as nossas atitudes, pensamentos e sentimentos, mais nós vamos deixando essa névoa que nos atrapalha de enxergar Deus, e pouco a pouco nós vamos conquistando essa condição também, dentro da nossa limitação, da nossa característica limitada ainda, né, de começar a perceber. E quantos de nós, muitas vezes, nos inspiramos, nos arrepiamos, nos emocionamos, quando nós estamos nesse momento de contemplação, quando nós estamos nesse momento de oração, quando nós estamos nesse momento de conexão com o divino, né? Muitos de nós nos emocionamos com isso. Então, talvez seja uma... Não vou nem aumentar isso para uma fagulha dessa luz, né? Mas vamos colocar assim, ó, é a possibilidade da gente se conectar. Não é na rotina, nos nossos afazeres distraídos do nosso dia a dia, que nós teremos essa conexão com o divino. É preciso essa dedicação, é preciso esse engajamento. E eu acho que a nossa doutrina é muito feliz nesse sentido, porque ela nos impulsiona nessa direção, né? Ela nos empurra nessa direção da reforma íntima, né? Então, é esse o ponto que eu queria ressaltar aqui, que nessa ânsia de querer encontrar e de querer ver Deus, né, nós precisamos cuidar do hoje, né? Precisamos nos debruçar sobre essa reforma, precisamos nos inspirar através dos bons espíritos que nos auxiliam, fazer as nossas orações, estabelecer essa rotina de oração, de conexão, de conversa com o astral, com Deus, com o divino, que paulatinamente a gente vai começar a conquistar um pouquinho dessa visão, dessa percepção. Fechovski? Beleza, obrigado pela presença de todos. Valeu, gente. Tudo muito legal hoje. Obrigado pela participação. Nós estamos abrindo o horizonte com agulha. Bem devagarinho. É isso aí. Valeu, gente. Grande beijo no coração. Falou, um abraço para todo mundo. Tchau.